Beijo? Tem. Relação? Tem. Vergonha na cara? Às vezes não tem. Fala, seus Ota! Como é que vocês estão? Bom, eu sou o Linho e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre aqueles protagonistas que realmente fazem acontecer. Enquanto a maioria dos protagonistas demora 1 ano só para segurar a mão da garota, esses daqui não perdem tempo. Então, bora pro vídeo. Mas claro, depois da vinheta. Meus caros amigos Otas, vamos começar leve. E aí a gente vai aumentando o grau a cada anime. Fechou? Então vamos ao nosso primeiro garanhão. Itsuka Shido, de Date a Live. Na maioria dos animes de harem, as garotas se apaixonam pelo protagonista sem nenhum motivo especial. Mas em Date a Live, o Shido precisa conquistar essas garotas. Funciona assim. O mundo de Date a Live é constantemente atacado por terremotos espaciais. Um belo dia, um desses terremotos surge bem no lugar onde o prota ia encontrar sua irmã mais nova. Então, ao invés dele ir para um abrigo, ele corre para o lugar do terremoto. E lá ele encontra uma garota misteriosa que está lutando contra forças armadas na origem do terremoto. E ela revela ser uma Spirit, que é uma entidade de outro mundo, cuja aparição desencadeia esses terremotos espaciais. Enquanto organizações militares tentam resolver isso na base da bala, surge um grupo chamado Ratatoskr, com um plano mais absurdo possível: fazer a Spirit se apaixonar para assim selar os poderes dela. E claro que o escolhido para essa tarefa, já que ele já tá lá mesmo, né, é o nosso prota. E sabe qual é o pior? É que realmente funciona. E com isso, agora ele tem como missão sair em busca dessas Spirits e roubar o coração delas. Tudo vai depender da sua habilidade de conquista. Visualmente, o Shido parece aquele protagonista genérico, aquele que você olha e pensa, tá, nada demais. Mas esse maluco aí simplesmente consegue conquistar mais de 10 garotas diferentes ao longo da obra. O anime até usa a desculpa de beijar pra selar os poderes e pá, mas o real motivo dele estar aqui nesse vídeo é porque vai muito além disso. Primeiro porque não é apenas beijar. Ele tem que deixar a garota completamente apaixonada por ele. Senão, nada de poder selado. Segundo, porque mesmo quando não precisa beijar ninguém, o nosso garanhão continua tendo encontros e criando intimidades com essas garotas. O Shido realmente entra no jogo. Ele sai para encontros, elogia, beija, resolve problemas pessoais, cria conexões emocionais e ainda volta para casa tranquilo, convivendo diariamente com praticamente todo o harem. Sim, o cara literalmente mora com várias garotas que são completamente apaixonadas por ele. E a relação dele com todas elas é muito boa. Aprendam com ele, rapazes. Para chegar na gata, você não precisa ser o bonitão, mas tem que ter as manhas. Tem protagonista que não consegue conquistar uma garota em diversos episódios. E depois tem o Junichi, de Amagami SS. A Amagami SS nos mostra como seria o relacionamento do nosso prota com diferentes garotas. São como rotas diferentes, alternativas, possibilidades, digamos assim. Ou seja, o romance se desenvolve completamente e depois o anime reinicia, nos mostrando como seria o relacionamento do Junichi com outra heroína. Isso é legal porque permite que você escolha qual dessas rotas você mais gosta. E aí que nasce o verdadeiro monstro desse vídeo, porque independente da rota, o Junichi sempre dá certo. Não importa se a garota é tímida, popular, estranha, energética, fofa, séria ou maluca. O cara simplesmente encaixa com todas. E não é aquele romance superficial de eles saindo de mão dadas, andando junto no pôr do sol e fim. Não. As rotas realmente desenvolvem o relacionamento. Tem conto, tem intimidade, tem beijo. E posso ser sincero, podia ter 1000 rotas. O Junichi daria certo nas 1000. O cara tem compatibilidade romântica universal, meu parceiro. Nunca vi isso. Tá maluco? Diferente de protagonistas travados, que passam o anime inteiro pensando, ai, será que ela gosta de mim? O Junichi simplesmente vive o romance em todas as timelines possíveis. Esse aqui é perigoso, você não dá nada pra ele. Mas o que o Haruki apronta em White Album 2 é pra poucos. White Album 2
começa quase como um romance escolar comum. Um garoto, duas garotas, um clube de música e apresentações que aproximam os três cada vez mais, ao ponto de se tornarem melhores amigos. Só que o problema é justamente esse. O Haruki aproxima todo mundo demais. O nosso prota é daquele tipo totalmente sociável. Ele conversa bem, é responsável, às vezes não, né? Tem iniciativa e principalmente não trava perto de mulher. Isso sozinho já faz que ele seja bem melhor do que muitos protagonistas de romance que a gente vê por aí. Foi ele quem praticamente arrastou as garotas para o clube de música e, sem perceber, acabou criando um dos triângulos amorosos mais dolorosos de todos os animes, pelo menos dos que eu já assisti. Porque diferente daqueles protagonistas enrolados, quando uma das garotas, a Setsuna, se declara pra ele, ele aceita os sentimentos dela e já lasca uma beijoca. Sem fugir, sem, ai, mas eu preciso pensar. E os dois começam um relacionamento de verdade. Tem beijo, tem intimidade, tem os amassos, tem clima de casal real. Só que o anime tem um pequeno detalhe. A outra garota do clube, Kazusa Touma. Porque no fundo, o Haruki já amava a Touma antes mesmo de começar a namorar a Setsuna. E quando a Touma revela os verdadeiros sentimentos dela, ah, meu amigo, é aí que tudo desanda. E o Haruki simplesmente desiste de lutar contra isso. Não tem aquela enrolação eterna de anime romântico. Ele já lasca beijoca nela também, mesmo estando namorando com a Setsuna. Mas sabe qual o pior? O anime consegue fazer isso de uma forma muito humana. O Haruki não é aquele cara cafajeste. Na verdade, parece mais um cara que está emocionalmente perdido, tentando controlar os sentimentos que já estavam fora de controle há muito tempo. Com essa traição, a Touma dá uma sumida e ela decide mudar de país, porque mesmo amando o Haruki, a Setsuna ainda é melhor amiga dela. E com isso, a gente vê o desespero que o Haruki fica e a falta que a Touma faz pra ele. Só que aí, o anime decide ir além, porque quando o Haruki finalmente acha a Touma um dia antes dela se mudar, tudo é colocado em pratos limpos. E o nosso prota lasca-lhe outro beijo. E não é só beijo não. Como eu posso dizer? Vou falar, foda-se. Ele tora ela. Sim, eles consumam o relacionamento. Tem que falar, pô. Foi a melhor parte do anime. Tô nem aí. Resumindo, ele não é um protagonista de anime de romance genérico. Ele ama, erra, beija, tora, se entrega emocionalmente e toma decisões que realmente mudam a vida daqueles que estão ao seu redor. Mesmo que algumas delas destruam tudo no processo. Esse próximo caboquinho aqui é o típico personagem de romance escolar. Porém, ele vive um dos triângulos amorosos mais absurdo dos animes. Estamos falando da lenda Natsuo, de Domestic na Kanojo. O Natsuo, ele é um estudante que é apaixonado na sua própria professora, a Hina. Mas como todo prota de anime sofrido, ele acha que nunca teria chance com ela. Convenhamos que dá pra entender o motivo, né? Mas acompanha aí. Um certo dia, ele conhece uma garota chamada Rui. Os dois conversam um pouco e antes mesmo do anime começar, eles dormem juntos. Mano, sério, a primeira cena do anime é literalmente mostrando a pós-torada deles. Os dois na cama e ela se trocando pra ir embora. Só que o universo decidiu brincar com a vida do nosso prota, porque o pai do Natsuo tá se casando novamente com uma mulher que tem 2 filhas. E adivinha só, quem são as filhas dessa mulher? Acertou, miserável! A Rui e a Hina. Sim, a garota com quem ele acabou de ter a sua primeira relação e a professora por quem ele sempre foi apaixonado. E agora todos estão morando juntos, na mesma casa. Aí já vira aquele novelão, mano, que eu particularmente gosto muito. E o mais impressionante é que o Natsuo naturalmente acaba conquistando as duas. Após uma sequência de eventos, a Rui, que parecia mais fria e fechada, começa a desenvolver sentimentos cada vez mais fortes pelo nosso prota. Tanto que eles se beijam de novo e ela quer repetir a dose, se é que você me entende. E a Hina, que no começo tentava agir como uma adulta responsável, mesmo sendo amante de um cara que já é casado, acaba se apaixonando de verdade por ele. Tanto que em determinado momento eles assumem um relacionamento secreto, onde ela também acaba entrando na vara.
Mas enfim, mesmo ele sendo um pouco mais inseguro e travado em alguns momentos, o cara conseguiu torar as duas irmãs, pô. Não dá pra ignorar o currículo do homem. Bom, pessoal, acho que vocês também já perceberam que esse vídeo foi completamente por água abaixo, né? A gente começou falando de protagonista romântico, depois teve beijo, depois relacionamento, e agora, sinceramente, perdemos as estribeiras. Então, quer saber? Eu vou chutar o balde. Vocês podem até odiar ele. Com certeza ele deu motivo suficiente pra isso. Mas ele precisa estar aqui nesse vídeo. Porque esse cara é, sem dúvidas, o protagonista mais cafajeste, safado, cachorro, vagabundo, sem vergonha de todos os animes. Makoto Itou, o comilão de School Days. School Days começa aparecendo um romance escolar comum. Makoto é aquele estudante comum, meio tímido. Esses são os mais perigosos, viu? Que acaba se interessando pela Kotonoha, uma garota linda, extremamente reservada. Por um breve momento, parece que o anime vai seguir aquele caminho clássico de um anime fofinho, pá. Só que aí aparece um grande problema, o próprio Makoto. Porque esse moleque, ele não sabe parar. Ele não conhece a palavra limite. Tudo começa quando a sua amiga Sekai decide ajudá-lo a conquistar a Kotonoha. Só que no processo, ela começa a gostar dele. E ao invés do Makoto escolher uma garota, como qualquer ser humano decente, o cidadão escolhe as duas. Na real, ele vai além. Ele escolhe todas. Ao longo da história, vão aparecendo outras garotas. E esse vagabundo, ele não fica naquela tensão romântica infinita, como normalmente vemos nos animes de romance. Porque ele é um predador feroz, pronto para devorar quem aparecer pela frente. Ele fica com várias garotas diferentes, namora mais de uma ao mesmo tempo, trai as minas. E se eu não me engano, ele chega a torar mais de 5 minas. E quanto mais a história avança, pior fica. O cara simplesmente vai entrando em um relacionamento atrás do outro, sem pensar um segundo nas consequências. Como eu disse, você pode odiar ele, passar raiva com ele e pode até querer entrar dentro do anime para dar um soco nele. Mas uma coisa é impossível de negar: nenhum protagonista nunca foi tão longe quanto esse cidadão. O cara praticamente transforma a escola num Battle Royale da promiscuidade. E quanto mais você assiste, mais você percebe que o Makoto não tá nem aí pra nada. Zero empatia, zero responsabilidade emocional. Tudo que ele quer é afogar o ganso. Não é à toa que muitos dizem que ele mereceu o final que teve. Bom, isso é tudo, espero que tenham gostado. Para falar a verdade, esse tipo de protagonista pegador é muito raro nos animes. Mas mesmo assim, eu tentei trazer aqui diferentes tipos deles, desde o mais puro ao mais sem vergonha. Tem algum outro personagem que merecia estar nesse vídeo? Deixa aí nos comentários o nome do caboquinho, o nome do anime e quais foram seus feitos. E quais foram seus feitos. E quais foram seus feitos. Nossa, trava a língua, né? Quais foram seus feitos? Minha dicção não é boa assim não, gente. Quais foram os seus atos? Obrigado por me acompanhar até aqui. E vocês já sabem, né? O vídeo só termina no final. E ó, não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para que eu possa continuar gravando para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Valeu. Chega aí, vamos conversar. Rapaziada, é o seguinte, eu vou dar um papo. Nós não tá no Japão, aqui a cultura é outra, vocês estão ligados. Então vou ser bem sincero. Mano, o bagulho é o seguinte, você quer pegar as minas? Marcha, vai fundo, pega as minas, dá umas beijocas, vai viver. Só que é o seguinte, mano, você não pode iludir as minas, tá ligado? Quer dar umas beijocas em várias minas? Dá umas beijocas em várias minas. Só que acontece, a partir do momento que você tá namorando com uma mina, ou até ficando sério, sabe? Tá aquela parada mais... Porra, você tá vendo que a mina tá começando a gostar de você, você tá vendo que tem um sentimento na parada? Irmão, ou você assume a parada, como o nosso Junichi, que homem, que vai fundo no relacionamento pra parada dar certa, ou você sai fora, mano. Em hipótese alguma, você pode ser como Makoto. Essa parada aí de, pô, iludir uma, iludir a outra, brincar com sentimentos. Ô, meu parceiro, isso daí não é coisa certa não, mano. Isso é coisa de vagabundo. E nós que assiste anime, nós temos um certo discernimento do que é certo e do que é errado no bagulho. Então, mano, aqui vai meu conselho. Se for pra ser igual um desses personagens aqui, que seja o Junichi. Um gentleman, um cavalheiro, que trata bem qualquer tipo de mina. Repito, nunca igual Makoto, porque isso realmente pode trazer consequências, principalmente pra mina. Mas em certos casos, como o do Makoto, pode acontecer uma coisa bem ruim com você, hein, mano? Então, melhor não arriscar não, né? Bom, agora sim, isso é tudo. Fui!